pessoal, tudo bem? Murilo Perim falando aqui, mas podem me chamar de Mupa. Depois da nossa primeira aula falando sobre a criação da estrutura de um personagem, apresentando alguns exemplos e mostrando como é possível a gente fazer uma estrutura um pouquinho mais dinâmica, pensando principalmente no aspecto técnico do desenho, agora eu decidi trazer para vocês uma oficina que eu já tinha, que eu vendia à parte, sobre a criação de personagens. E agora a gente vai falar um pouquinho do lado conceitual. O que faz eu ter interesse por um personagem? Eu ficar curioso, olhar para ele, me interessar pela história, querer acompanhar a jornada dele. O que faz um personagem me cativar? Me pegar pela mão e falar, vem comigo nessa história. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Porque uma boa história depende de um bom personagem. E não adianta eu ter o aspecto técnico do desenho, algo que muita gente por aí já tem, já estuda, se eu não tiver boas ideias, se eu não conseguir criar algo interessante, algo real, algo que de fato me cative. Então, bora lá para a gente ver como proceder dessa maneira. Primeira coisa que a gente vai pensar aqui é no quesito da dualidade. Por quê? Eu posso ter na minha história o meu protagonista, tá? Que vai ser nosso foco principal aqui, mas para trazer alguns exemplos eu vou falar um pouquinho também do que é o antagonista. O protagonista, se a gente for levar ao pé da letra, como tem a descrição ali embaixo, presente em vários dicionários, é o personagem mais importante de uma história, de um jogo, de um quadrinho, de um livro, de um filme. E o antagonista é aquele que se movimenta em direção contrária, aquele que é o oposto ao protagonista. Muitas vezes, dois personagens que vão se encontrar numa casualidade, eles nem tinham o interesse de se confrontarem, mas como defendem aspectos diferentes, eles acabam sendo então opostos. E muitas vezes, por isso, o antagonista ajuda a movimentar a história. Um bom antagonista ele não está ali para ser só um objetivo a ser barrado, mas ele é uma ferramenta essencial para que o protagonista também se desenvolva. Se a gente pensar nesse exemplo bastante clássico aqui do Luke Skywalker, do Darth Vader, desculpe pessoal, mas vai ter spoilers, o filme é antigo já, a gente tem o Luke vestido de branco e o Darth Vader vestido de preto. Aqui a gente já vê um exemplo muito tradicional da dualidade, essa coisa da luz versus as trevas. Então ele que é um Jedi, ele que representa a esperança, ele que é aquele que vai trazer o equilíbrio mais uma vez, está vestido de branco, enquanto o Darth Vader, que ele representa tudo isso que está acontecendo, todo esse lado maligno, ele é o vilão principal de certa maneira da história, né? Ele está todo de escuro, ele está todo de preto. Um já vai trazer a ideia da esperança por isso, e o outro uma ideia de medo, de pavor. Além disso, o sabre de luz do Luke é azul, enquanto o do Darth Vader é vermelho. Por que isso? O azul ele também está relacionado a uma coisa de luz, a uma coisa de bondade, a um aspecto de esperança muitas vezes, enquanto o vermelho ele tem uma coisa mais agressiva, uma coisa mais ameaçadora do que o tom azul. Mas olha que curioso, se a gente observar o Luke, mais para frente na história, ele vai se vestir de preto. Por quê? Vão ter vários acontecimentos importantes na trajetória dele. Ele vai ver que o mundo não é tão simples assim e que não é simplesmente uma questão de bem ou mal. E depois disso, ele muda a cor da roupa dele. E mesmo o Darth Vader, quando a gente vai ver também, tanto a história clássica, né, a primeira trilogia, quanto os filmes ali de 2000, ele é um personagem que ele também não é tão preto e branco assim. Ele começa como um personagem do bem, em teoria, o que todos esperam dele, vira um vilão e ele se converte mais uma vez no final para salvar o próprio filho. Ou seja, o interessante aqui desse protagonista e desse antagonista é que eles não são tão simples. Eles não são simplesmente um aspecto moral do bem e do mal. O Luke tem sim seu lado desequilibrado, seu lado negativo, e o Darth Vader tem sim também um lado de bondade. Isso é que deixa os nossos personagens complexos. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar aqui é em não deixar tudo tão simples, ok? Aqui tem um pouquinho dos tópicos que a gente vai ver, mas como eu vou passar tudo, não adianta a gente se atentar a isso. Como eu falei, essa era uma oficina que eu vendi à parte, que nesse caso vai estar dentro dos conteúdos das nossas videoaulas. E esse videozinho de quem é o herói, eu vou só dar uma ideia, uma sinopse desse vídeo. E eu aconselho que nesse ponto vocês pausem o vídeo agora que vocês estão assistindo e o link desse Quem é o Herói vai estar na descrição aqui da videoaula. Pausem o vídeo de agora e assistam ele, ok? Aí vocês retornam e a gente conversa. Basicamente esse vídeo então é trazendo a teoria do Joseph Campbell.
que é um cara que estudou uma série de mitos e várias coisas relacionadas à simbologia da espécie humana, do imaginário comum. E em relação à jornada do herói, que é isso que ele apresenta aqui, ele percebeu que em diversas culturas, lendas e mitos existia um formato que sempre se repetia. Uma ideia de um herói que começa no seu mundo comum, que passa por algum despertar, que tende ao primeiro momento recusar essa jornada, de ir atrás de algo novo, mas depois ele é um cara comum que vai lá, vai para um outro universo totalmente diferente do que ele está acostumado, tem uma série de viravoltas, confronta outras personalidades, até que ele volte para o mundo normal dele como uma pessoa transformada. Esse mesmo aspecto aparece no Senhor dos Anéis, aparece em Harry Potter, aparece em Jogos Vorazes, aparece praticamente em tudo que a gente vê. Então, se em algum momento você perceber essa série de coincidências com diversos protagonistas que você gosta, é por isso. Isso aqui funciona tão bem, mas tão bem, que o tempo todo os clichês apresentados aqui são empregados. Então, vamos partir do simples. Se você tiver em dúvida, não souber como começar a pensar a trajetória do seu personagem, esse aqui é um beabá bem legal e bastante funcional. Uma coisa interessante aqui da gente pensar é a relação entre o universo e o personagem. Como o ambiente vai estar interferindo em quem meu personagem é. O exemplo aqui da apresentação, a gente tem em Hogwarts, o castelo ali, a escola, onde Harry Potter vai aprender a ser um bruxo. E o que a gente imagina aqui? Como esse universo interfere em quem é meu personagem? O Harry só é um personagem plausível e possível por causa desse universo que ele habita, onde bruxos são reais, onde existem colégios para bruxos, onde vassouras voadoras existem, onde eles lançam magias, onde ele tem uma coruja, que é um símbolo ali de sabedoria, que também é um pet essencial para ele, ele é importante na história. Por exemplo, o Harry não funcionaria numa história urbana, que se passa no centro de São Paulo, no interior de alguma cidade também. A gente não teria o mesmo personagem, ele não seria possível. Então a gente tem que tentar compreender que personagem cabe dentro do universo que a gente quer criar. Por isso, primeiro de tudo, para criar o seu personagem, tenha uma breve ideia do que é esse universo que ele habita, do que é o ambiente onde ele está presente. Um local steampunk, é um cyberpunk, é uma coisa mais atual, é uma coisa medieval fantástica. Pense a respeito disso. Mais para frente a gente vai ter uma videoaula também falando desses possíveis universos, daqueles que são mais óbvios, que são mais consagrados na história da ficção. 4 perguntas essenciais para começar a pensar o nosso personagem são essas: quem, o que, onde e por quê. Eu aconselho que vocês anotem isso para utilizar no futuro quando forem criar outros personagens. Quem é seu personagem? Começa a entender um pouquinho melhor ele. Quais são os movimentos dele, como ele é eticamente falando, moralmente falando, o que ele faria, o que ele não faria, ele é tímido, ele é extravagante, ele é corajoso, ele é medroso, e também no aspecto físico, ele é alto, ele é baixo, como que é o seu personagem? Começa a entender esse cara, começa a entender quem é esse personagem que você está tentando apresentar para as outras pessoas. Se você entender as características principais dele, vai ficar muito mais fácil de descrever ele e também de poder trazer ele para um aspecto visual. O que o seu personagem deseja? Todo personagem é movimentado por alguma coisa. Até mesmo nós, na vida tradicional, nossa aqui, na vida real, a gente é motivado por algo. A gente se move em função de algum desejo, mesmo que seja o desejo de ir comer, o desejo de ir no banheiro, ou um desejo maior de ser um grande quadrinista, de ter a sua própria empresa. Enfim, a gente sempre se move por um desejo. Então pensa nisso a respeito do seu personagem. Nesse universo que ele está, dentro desses conceitos que você traz para ele, o que ele deseja? Pelo que ele se move? Onde ele vive e socializa. Além da gente compreender ali o ambiente, o universo onde ele está presente, vamos tentar entender também os locais onde ele está sempre habitando, as pessoas com quem ele tem contato. Mais uma vez, usando o exemplo de Harry Potter, ele tem um quarto dele, que às vezes ele divide com outras pessoas, ele tem o pátio principal, tem o pessoal da quadribol, tem um local onde todo mundo vai comer junto, e em cada um desses momentos ele está socializando com pessoas diferentes. E ele também tem o grupo central ali de amigos dele, o Rony e a Hermione. Então, compreender tudo isso
Ajuda também a gente pensar nos aspectos de quais são os interesses do meu personagem. Ele gosta de A, ele gosta de B, onde ele está mais presente, quem são os amigos dele. Como eu falei, quanto mais a gente souber sobre o nosso personagem, mais facilidade a gente tem para trabalhar com ele e para conseguir compreender o aspecto visual. E por fim, por que ele tem tal vontade ou tal sonho? Qual a história por trás disso? Qual o background? Se ele deseja ser um grande bruxo, por quê? Porque ele sempre cresceu na mesmice, achou que ele não era ninguém, não sabia quem eram os pais, e de repente descobre que os pais deles eram mágicos incríveis, eram bruxos que todo mundo respeitava. Isso é uma grande motivação. Então vamos tentar entender onde reside a motivação do meu personagem. Pensado todos esses aspectos, vamos começar a imaginar então agora o aspecto físico dele. Está dentro aqui da ideia de conceito e forma. Como assim? A gente já falou de estruturas de uma maneira um pouquinho mais breve na primeira aula. Na terceira aula também eu vou trazer alguns exemplos de várias estruturas diferentes, mas de uma maneira resumida eu trouxe aqui 3 exemplos que eu costumo aplicar com os meus alunos. Primeiro, a figura humana simplificada. Por que uma figura humana simplificada? Porque a cabeça do personagem tem uma proporção bem maior em relação ao corpo. Os pés bastante arredondados também, apenas 4 dedos ao invés de 5, a gente usa muito isso para o aspecto cômico. Então, dependendo da história que eu vou contar, esse é o modelo ideal para aquilo que eu quero fazer. O estilo cômico ele é bom para desenhos mais rápidos, ele é bastante expressivo e ele tem um apelo para pegar uma gama de público maior. Então, aqui a gente consegue por exemplo, criar uma boa história de aventura, com pitadas de comédia, um pouco de drama, momentos de coragem. Isso aqui é extremamente funcional. Dê uma olhada no quadrinho de Bone, para vocês entenderem o que eu estou falando. Agora a gente tem um exemplo mais tradicional de figura humana. Aqui eu tenho uma figura humana um pouco mais simplificada, mas que ela começa a respeitar um pouquinho melhor a anatomia do que é o nosso corpo. Isso aqui vai ser muito empregado, principalmente, para histórias no meio urbano. Por que no meio urbano? Ela vai estar mais próxima do nosso contexto atual. Ela vai trazer essa verossimilhança. Ela vai fazer com que a gente olhe para esses personagens, entenda que isso está se passando no metrô, no interior, dentro de um prédio, num restaurante. Acaba tendo um pouquinho mais desse apelo. Não que o aspecto cômico não possa ser empregado, mas eu vejo muito uso desse tipo de personagem em histórias como essa. Também, muitas vezes, em aventuras mais épicas, ok? Dê uma olhadinha em Will Eisner, outro quadrinista bem legal aí, para entender um pouquinho melhor quando aplicar esse tipo de estrutura. Em relação à figura humana idealizada, onde a gente tem os músculos todos exagerados, um personagem forte, normalmente no universo onde quase todo mundo tem essa anatomia exagerada, a gente vai falar muito de quadrinhos, principalmente no padrão de super-herói, de quadrinhos norte-americanos, principalmente. Então, quando a gente tem esse aspecto de uma aventura, de uma coisa que é de uma luta física, isso vai estar muito mais presente. Qualquer quadrinho, na maioria deles, pelo menos atual, de Marvel, DC e Image, vai trazer um pouquinho mais desse aspecto visual aqui, ok? Lembrando que eu estou só dando algumas ideias mais tradicionais, em que momento, em que história usar cada uma das estruturas, mas isso é uma decisão totalmente sua. Você pode alterar essas ideias, nada aqui é essencial nesse sentido, ok? São apenas algumas sugestões. Então, também tinha falado já na primeira aula em relação às formas geométricas, como o quadrado vai apresentar todas essas características descritas aqui, o triângulo, essas outras, e a esfera, essas outras aqui. Mas agora vamos falar um pouquinho também de estereótipos. Qual a ideia dos estereótipos? Tomem cuidado para não cair em ideias preconceituosas aqui, ok? A palavra estereótipo, ela existe para a gente classificar aquilo que tem uma certa tradição de uma maneira onde a gente sabe, por exemplo, que a maioria dos personagens bobos que a gente vai fazer para desenhos, para filmes e fortes vão ser bem grandes, de narizes avantajados, muitas vezes olhos pequenos e vão falar poucas palavras. A gente encontra esse personagem em um monte de lugar diferente. E esse já é um estereótipo do bobão forte. Aqui eu trouxe um estereótipo de personagens que têm um ar vilanesco. Olha como é funcional a gente empregar as formas geométricas e pensar em quais personagens têm semelhanças com o personagem que eu quero criar. Vamos fazer uma análise rápida desses 6 rostos. Todos eles têm aqui um rosto que fica cada vez mais alongado aqui para baixo.
Olha como eles começam com linhas um pouquinho mais abertas na parte de cima do rosto e cada vez ela fecha mais para baixo. Por que isso? Para trazer o aspecto triangular, para deixar o queixo avantajado, porque todos eles são vilões. Olha como a expressão do olhar deles também é muito parecida. Essa sobrancelha um pouquinho mais em diagonal, que traz uma coisa ardilosa e até um pouquinho agressiva. E olha esse sorriso de sarcasmo também presente neles. Ou seja, eu peguei 6 personagens de 6 filmes distintos, filmes mais sérios, filmes mais fantásticos, filmes de super-herói, filmes de terror, e todos eles carregam o mesmo arquétipo, essa coisa do vilão. Então procurem personagens que se assemelham ao que vocês querem criar e dê uma analisada na estrutura deles, no rosto deles, para partir de algum exemplo, para ter ideias de como vocês podem aplicar isso no personagem de vocês. Vamos começar a entender um pouquinho então agora do aspecto da dualidade entre um protagonista e o antagonista. Eu trouxe aqui primeiro o exemplo do Homem-Aranha e do Duende Verde. Olha só já o exemplo das formas geométricas. O Duende está cheio de pontas, a orelha extremamente pontuda, as presas que nitidamente podem machucar alguém, o nariz pontudo, o chapéu, enquanto o Aranha tem muito mais a presença de partes arredondadas. Sempre o símbolo dele aqui no peito costuma ter pelo menos a parte central um pouquinho mais arredondada. Isso ajuda a gente a transmitir uma confiança nesse personagem que é o amigão da vizinhança. Agora, algo interessante para a gente brincar com a dualidade dos dois é, por exemplo, cores. Por que cores? Para isso, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cores complementares. Importante, reparem que a gente tem a presença bem marcada aqui do verde no Duende e do vermelho no Homem-Aranha. Agora vamos lá. Olha só, verde e vermelho são cores opostas no disco de cores. O disco de cores, esse disquinho que eu peguei, tem vários exemplos na internet, você mesmo pode produzir na sua casa. A gente parte de cores básicas, ok? E a partir dessas cores primárias que a gente tem, a gente começa a misturar elas para gerar as cores secundárias e terciárias. Então a gente vai partir ali do amarelo, do azul e do vermelho. A nomenclatura da cor vai mudar um pouquinho, se for tinta acrílica, se for tinta óleo, se for lápis, mas basicamente é isso, um tom de amarelo, de vermelho e de azul. E da mistura delas vão surgir as secundárias. Do amarelo e do azul surge o verde, por exemplo. Do amarelo e do vermelho surge o laranja. Do vermelho e do azul, o roxo. Beleza, agora que a gente entendeu as cores complementares, aliás, o disco de cores, o que são as complementares? Repassando aqui, são as cores que estão opostas no disco de cores. Por elas estarem opostas, elas funcionam de uma maneira muito forte, muito agressiva uma junto da outra. E não por coincidência, o Duende é verde e o Homem-Aranha é vermelho. São cores complementares. Então, quando eles estão juntos na página dos quadrinhos, existe um jogo de cores muito forte ali. É uma coisa que chega a ser agressiva dependendo da presença. Então, isso funciona bem para expressar a dualidade entre eles. Vários vilões do Homem-Aranha são verdes. Abutre, escorpião, chacal e uma série de outros. Outros exemplos de cores complementares: amarelo e roxo, azul e laranja. Tem uma série de possibilidades. Eu aconselho aqui, se vocês forem empregar cores nos seus personagens, sendo que mais para frente a gente também vai ter uma aula para falar especificamente disso, que vocês procurem um pouquinho mais sobre o uso de cores complementares, que não é o nosso foco hoje, ok? Aqui a gente tem mais um exemplo, então, da questão das cores, de como isso está alterando os nossos personagens, como está trazendo dualidade. Entre o Naruto e o Sasuke, que são dois antagonistas durante muito tempo ali na história do Naruto, qual personagem é mais calorento, é mais amigável, é essa pessoa mais extrovertida? É o Naruto. Então, ele tem a presença de cores quentes, principalmente, aqui com ele. Inclusive, a representação do fogo está o tempo todo dentro do personagem. Agora, qual personagem é mais frio? Ele tem um lado mais egoísta, não quer se atrelar aos outros, não quer se apegar aos outros. É o Sasuke. E ele está todo aqui configurado com cores frias. E olha outro exemplo interessante. Quando o Naruto ele é mais novo, ele é um personagem mais inocente, ele não entende tanta maldade das pessoas, apesar de sofrer com os preconceitos. E ele tem aqui a presença do uniforme dele,
laranja e azul, e tem também o uso do branco, e ele é muito mais inocente. Porém, depois que ele cresce, que acontece uma série de fatores, que eles inclusive perdem amigos, ele começa a empregar o preto na roupa. E ele já não é um personagem mais tão simples. Ele compreende um pouco mais sobre a vida. Já o Sasuke, ele começa um personagem extremamente frio e apático, por achar que os problemas dele são maiores do que os outros. E conforme ele cresce, depois que ele foge da vila e tudo fica mais complexo para ele, ele tem mais convicção daquilo que ele deseja e de como ele deseja fazer as coisas. Ele é uma pessoa que tem mais equilíbrio nas decisões dele. Então, existe muito mais presença de branco nele. Olha que curioso aqui, aquela questão que eu falei da dualidade dos personagens. De certa maneira, o tempo todo que a gente acompanha a história, Naruto é um personagem do bem, entre aspas. E ele tem muito mais a presença do preto no uniforme dele quando eles são mais velhos. E o Sasuke é muito mais o personagem do mal. E ele tem muito mais a presença do branco. A não ser quando ele usa a roupa da Katsuki, que é quando ele se assume de fato como um vilão. Vamos aqui para um terceiro exemplo de dualidade entre o Finn e o Lich, pensando agora em desenho cômico, pensando em Hora de Aventura. Aqui a gente tem um conceito bastante clássico da dualidade entre o bem e o mal. O Finn, ele é um personagem inocente, ele é uma criança, tem cores vivas, tem a presença do Dourado que promete aqui trazer alguma mudança para a humanidade, enquanto o Lich, ele é o mal. Ele é um personagem já morto, a gente vê até os ossos dele, tem muita presença aqui de cores escuras, tem a presença dessas chamas esverdeadas que surgem normalmente nos túmulos à noite. Para quem nunca ouviu falar disso, é um efeito que chama fogo-fato, que por causa da decomposição de alguns processos dos corpos acaba surgindo essa chaminha, muitas vezes esverdeada. E ele também tem a presença dos chifres para trazer uma certa maldade, tem um aspecto da realeza, do poder. Ele é um personagem que a gente olha e vê uma carga dramática muito pesada e vê uma coisa muito vilanesca, vê uma representação do mal, enquanto o Finn é descaradamente uma representação da inocência e do bem. Então olha que dualidade interessante entre os dois. Outra dualidade interessante é entre o Pantera Negra e o Killmonger, do filme do Pantera Negra em 2018. De que dualidade a gente está falando aqui? De uma postura, principalmente uma postura política e uma postura de liderança. Enquanto o Pantera acha que tudo deve ser feito através do diálogo, de uma maneira mais passiva, de uma maneira de compreensão, de trazer as pessoas para próximo, de o país deles ali, o Wakanda, conversar com as outras nações, se mostrar aos poucos. O Killmonger já é um personagem que cresceu no meio da cidade, que sofreu com preconceito racial e por isso ele acredita que as pessoas negras hoje em dia devem fazer o mundo pagar por tudo que causou para elas. Ele é um personagem de uma postura muito mais decisiva, muito mais dura. Ele acha que o Wakanda deve se colocar através do poder para mostrar como uma nação no meio da África merece mais valor, é muito mais poderosa do que um mundo ocidental, principalmente, acredita nesse momento. Então a gente tem uma dualidade, principalmente de postura, o que traz teores bem interessantes para um filme que é tão político como o Pantera Negra. E nosso último exemplo aqui, bem clássico, Batman e Coringa, a gente encontra uma dualidade principalmente na psique deles. Por que na psique? O Batman é um personagem sisudo, duro, que carrega o tempo todo o peso do mundo nas costas. Ele acha que ele é responsável por Gotham, que Gotham só vai estar tranquilo se ele estiver fazendo algo. De certa maneira, a gente pode dizer que ele também é um personagem louco, ele também é lunático. A diferença é que ele decidiu usar tudo isso para o bem, segundo aquilo que ele acredita. Já o Coringa também é um louco, mas ele é anárquico. Ele quer causar, ele quer fazer o mal, ele quer fazer as pessoas ficarem doidas. E ele usa o humor o tempo todo para isso. Então a gente tem um personagem com cores muito mais vivas, e apesar de, nesse exemplo, o Batman também tá com cores mais vivas, muitas vezes no quadrinho ele é representado com cores escuras, então tem uma discrepância muito grande entre eles. Além disso, olha aqui a boca do Batman, como ele emprega um rosto invertido, né? Uma boca invertida, uma boca de dureza, uma boca até de tristeza, enquanto o Coringa, um sorriso gigantesco. A boca no Batman não é tão importante, porque ele é um personagem que ele não é de muitas palavras. No Coringa ela é essencial, principalmente por causa do sorriso, porque ele provoca muito. Então a boca nele é gigantesca. Olha as diferenças de dualidade. Da postura também. O Batman ele é incisivo, ele está aqui até numa postura agressiva, ele se inclina para frente, enquanto o Coringa
se inclina para trás. Ele é um personagem ardiloso, ele é um personagem que escapa. Agora, a gente vai falar da nossa atividade para essa aula, ok? Ali no final da videoaula vai estar de novo também escrito. Se vocês quiserem, vocês podem pausar para verificar certinho o que é atividade, mas eu já vou explicar um pouquinho melhor aqui. Basicamente, a gente vai pensar em todos esses aspectos que foram conversados para tentar criar dois personagens. O que eu aconselho, se vocês quiserem, peguem um personagem criado a partir da primeira videoaula e criem um inimigo para ele, onde vocês vão pensar qual é a jornada por trás do nosso protagonista, então quem seria esse possível vilão que ele pode confrontar, onde ele vai encontrar esse personagem, qual é o ambiente que ambos estão inseridos. Usando aqui o exemplo do Soluço, ele é um viking, então ele tem roupas um pouquinho mais simples, tem uma roupa aqui que parece também aquecer bem por causa dos tempos ali frios, uma bota também com a mesma função e também feita de materiais um pouquinho mais simples. Quais as motivações de ambos os personagens? O vilão também deve ter uma motivação. Vamos sair daquela coisa mais clássica e até sem graça, aquela coisa clichê, de ele simplesmente quer fazer o mal. Vamos entender um pouquinho melhor ele. Pensem, por exemplo, no Killmonger, ali no exemplo que eu coloquei. Ele não é simplesmente um vilão. Ele se movimenta contra o protagonista porque ele também acredita em algo. Vamos tentar pensar em um vilão dessa maneira, em uma coisa que seja mais interessante. Forma e estrutura. No exemplo aqui de Como Treinar Seu Dragão, a gente tem um clássico bobão, bem largo, com formas arredondadas, com a parte do queixo bastante avantajada e olhos pequenos. Isso vai trazer o aspecto no personagem mais bobo. Tem o bruto, mas não muito inteligente, que tem um peitoral muito avantajado, as pernas mais finas e também o nariz grandão aqui e o capacete grande com os chifres bem pontudos para mostrar essa agressividade. E no caso do protagonista, um personagem que é muito mais inteligente do que forte. Então, ele tem uma cabeça maior do que a largura aqui do corpo dele. Então, pensem em tudo isso, principalmente pensando naquela nossa primeira aula, para planejarem o formato desse vilão. Vamos pensar também no conceito visual. Como eu estava falando, o Soluço é um personagem que está ali presente num momento histórico dos vikings. Então a gente coloca malhas que façam sentido para aquilo que ele tem, a gente coloca uma cor de cabelo e de olhos que também possam fazer sentido, a gente escolhe materiais que, dentro do que é o conceito do personagem, do que é a ideia dele, façam sentido para o que a gente está criando. Então tentem compreender isso. Pô, queria colocar tal arma para o meu personagem, tal roupa para ele, tal formato de cabelo, mas faz sentido? Ele está inserido nesse universo? Isso é o que eu quero trazer para ele? E pense no aspecto das formas, como eu estava falando também. O Soluço tem aqui uma cabeça mais larga do que o corpo dele. A gente quer apresentar aquele personagem muito mais inteligente do que forte. E é assim que ele vence tudo que é colocado à frente dele. Analisem também a cor. Aqui a gente tem um personagem que ele está nesse universo de materiais rústicos. Então a gente coloca tons mais terrosos, coloca um aspecto de pelo aqui para ele, coisas também que não chamem tanta atenção, não sejam tão saturadas, pois é um mundo de mais violência, onde inicialmente, no começo do filme, eles precisam fugir dos dragões e até combatê-los. E analisem a psique do seu personagem, quem ele é, como seriam as motivações dele. Talvez, mesmo ele sendo vilão, ele agrediria uma criança, por exemplo, ele faria um ato de vilanice tão grandioso assim. Consigam compreender um pouquinho melhor quem são os seus personagens. Se necessário, façam um textinho, escrevam ao lado. Então, analisando cada uma dessas questões, o que é a jornada do herói naquele vídeo que está na descrição, qual é o ambiente que os meus personagens estão inseridos, e eu aconselho que vocês repitam no ambiente da videoaula anterior, usem as pastinhas de referências do Pinterest que está no link do primeiro vídeo, quais as motivações do meu protagonista, do meu vilão, qual forma e estrutura eu vou empregar para eles, dentro de quem eles são, o conceito visual também que eu vou colocar, as cores presentes, e se vocês quiserem nem precisa usar cor nesse primeiro momento, ok? É só uma possibilidade, e a psique, quem eles são, por que eles fazem isso, como eles agem.
Então, só para a gente trazer um exemplo final, da gente entender um pouquinho melhor como dá para colocar todo mundo, vamos dissecar essa arte aqui do Batman, que é do Jim Lee, só para a gente entender um pouquinho melhor como ele pode trazer uma série de ideias através das imagens. O que me diz aqui as orelhinhas do Batman? Que ele é um homem morcego, que ele é um personagem que ele tem aqui um aspecto um pouco mais agressivo. Olha a máscara aqui como marca os olhos em diagonal, e que ele também tem as orelhas do morcego. Então ele tem um aspecto humano e um aspecto animal aqui. Só isso aqui já me diz que ele é um homem morcego. O que o queixo dele mais quadradão pode dizer? Um pouco mais sobre a convicção dele, sobre a agressividade dele, sobre esse jeito bruto que ele precisa ter dentro do justiceiro noturno que ele é. O símbolo dele está literalmente aqui na roupa dele, de uma maneira que coloca o ícone do Batman, do morcego que ele representa, desse animal noturno que consegue praticamente voar, que chega sem aviso, que se movimenta muito bem, que muitas vezes é um grande predador, dependendo do tipo de morcego que a gente fala. Todo esse ícone, toda essa simbologia está presente nele através de um íconezinho, de uma imagem. O que o cinto de utilidades dele pode falar também pra gente? Que ele tem esse lado detetivesco, que ele é um personagem preparado, que ele tem uma série de artefatos que podem auxiliar ele. O que as luvas podem dizer sobre a velocidade dele e o quão ameaçador ele é? Por que velocidade? Porque essas pontas, além de colocar essa ideia de ser ameaçador, de ser agressivo, de isso poder machucar, as pontas também vão transmitir velocidade, algo que a capa ajuda a fazer com o uso dessas pontas também. E o batirangue dele? O aspecto tecnológico. Quando mais para frente eu quiser representar o Batman usando um grande computador, tendo um carro que é quase um tanque, tendo uma moto, usando utensílios bem doidos mesmo, aqueles aparatos tecnológicos que só existem no quadrinho, eu vou acreditar nisso. Por quê? Porque eu já estou representando esse aspecto tecnológico aqui, que ele faz criações que só ele tem acesso. E as botas? Vamos trazer o aspecto do soldado, do militar, daquela coisa dele ser um personagem que ele é muito centrado, que ele sabe o que ele faz, que ele tem uma postura muito firme naquilo que ele faz. E aqui, por último, a capa traz um elemento essencial ao Batman, que é o super-heroísmo. Por mais que ele seja um super-herói sem poderes, que ele seja esse herói da noite, ainda assim ele é um super-herói. Ele tem essas coisas que somente o Batman tem. É aquela coisa da gente olhar para ele fazer coisas inacreditáveis, ter planos mirabolantes, ter super aparatos para ele utilizar e a gente acreditar porque ele é um super-herói. Bom, pessoal, espero que essa aula seja útil, então, para vocês pensarem no aspecto conceitual do personagem. Com a primeira aula e com essa, a gente tem algumas ideias, então, de técnicas para deixar o personagem mais solto, para ele ter um pouquinho mais de dinâmica na posição dele, no formato dele. E agora, então, o lado conceitual, como isso vai afetar diretamente na maneira que eu quero expressar o meu personagem. Por hoje é isso, muito obrigado, forte abraço e até o próximo Rabisco.